Fala galera, beleza, beleza, beleza. Como que vocês estão, velho? Eu tô bom demais. Tô malhando 5 vezes por dia. Mas é isso aí, tem que aproveitar o tempo, entendeu? Vocês têm que acordar cedo, já fazer um planejamento aí e tentar seguir o planejamento de estudo de vocês. Porque se você fazer 100 exercícios, agora você tem que fazer 200, tem que fazer 300. Você tá com mais tempo, entendeu? Então você tem que sair um passo à frente na concorrência, né? Fazer o possível para manter o foco, a determinação, o empenho, né? Mirar no objetivo de vocês e seguir firme. Eu tô aqui no meu objetivo, no meu foco, cara. Malhando 5 vezes por dia. Porque agora eu tô com tempo. Os playboy não vão entender nada. Vou chegar lá na academia maior do que eu saí. Falei, caralho, filho, esse coronavírus aí fez bem demais pro marombeiro ali, ó, pro pobre ali, ó. Você é doido. Vou chegar lá maior. Os caras não vão entender nada. Os playboy vão ficar louco. Aqui, Mago Fansério, vou fazer uma aula maneira pra vocês aí. De geometria molecular. Só vou terminar minha série aqui. Me aguardem que eu já tô chegando. Valeu, galera. Fala, galera, gente boa. Como vocês estão? Então, pessoal, eu falei para vocês que a gente ia falar de geometria molecular. Mas eu achei mais pertinente, mais notório a gente fazer uma breve revisão sobre a estrutura de Lewis e ligações covalentes, uma vez que para a gente avançar um pouco mais para o conceito de geometria molecular, essas definições e essas questões precisam estar muito bem orientadas, tá ok? Então, essa aula vai ser basicamente uma revisão sobre ligações químicas, ligações covalentes e estruturas de Lewis, tá ok? Então, pessoal, a gente sabe que os átomos não estão perdidos na natureza. Eles não estão panguando no universo, não. Eu sou muito fabuloso. Bom dia, Uni. Bom dia. Eles estão formando ligações químicas com outros átomos. E essas ligações podem se dar via ligação iônica, ligação covalente ou também ligação metálica. Na ligação iônica, a gente tem forças de atração eletrostáticas entre íons de cargas opostas, tá ok? Então, o elemento eletropositivo vai ter a capacidade e a facilidade de doar um elétron ou mais elétrons, e o elemento que for eletronegativo vai ter capacidade, vai ter um potencial de receber esse elétron. Então, alguém vai doar e alguém vai receber. Na ligação covalente, diferentemente da ligação iônica, a gente tem uma ligação que se dá via compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Na ligação metálica, a gente tem a ligação entre metais. Esse metal pode ser um só ou pode ser dois metais ou mais metais, formando uma liga metálica, e cada átomo vai estar ligado a outros átomos vizinhos. Na ligação iônica, pessoal, a gente tem uma atração mútua. Guarda este termo, uma atração mútua. Por que é mútua? Porque o íon que for eletropositivo vai atrair o íon que for eletronegativo e o íon eletronegativo vai atrair o íon eletropositivo, né? O exemplo clássico que a gente tem aí é da formação do cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha. O sódio tem um elétron na sua camada mais externa, né? O que é mais fácil para o sódio? Perder esse elétron e ficar com 8 elétrons na sua segunda camada, ficando por conseguinte estável, ou ganhar 7 elétrons para ficar com 8 elétrons na terceira camada. Muito mais fácil para ele perder esse elétron, não é? Então, por isso que a gente fala que ele é eletropositivo, ele tem facilidade de perder esse elétron. O cloro, por sua vez, tem 7 elétrons na sua camada mais externa, que é a camada mais 3, que é a camada 3, né?
Então, o que é fácil para o cloro? Perder 7 elétrons ou ganhar um elétron para ficar com 8 elétrons nessa camada eletrônica. Muito mais fácil para ele ganhar um elétron. Então, vejam bem, a gente tem um átomo aqui que está doido para perder esse elétron e tem um átomo aqui que está louco para ganhar esse elétron. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, essa interação vai ser extremamente forte, né? Por quê? Porque junta... é a união, a junção entre um átomo que está louco para perder um elétron com um átomo que está louco para ganhar um elétron. Então é a combinação perfeita, né? Existe uma interação eletrostática muito forte. Então, pessoal, a pergunta que vem em seguida é a seguinte. Em 1 grama de sal de cozinha, a gente tem quantas moléculas de cloreto de sódio? A gente tem várias, né? Como que essas moléculas de cloreto de sódio estão interagindo entre si? Porque eu já sei que entre um átomo de sódio e um átomo de cloro está havendo uma ligação iônica, interação eletrostática entre esses dois elementos químicos através da doação de um elétron do sódio para o cloro. Mas como que uma molécula de NaCl interage com outra molécula de NaCl? Através do que a gente chama de um retículo cristalino, através de uma rede cristalina, onde cada átomo de cloro, tá, está interagindo com 4 átomos de sódio, assim como cada átomo de sódio está interagindo com 4 átomos de cloro. Essa rede é simétrica, ela é extremamente organizada e extremamente estável. Então é por isso que elementos, substâncias químicas formadas por ligações iônicas, por possuírem essa rede cristalina extremamente organizada e estável, possuem elevados pontos de fusão, elevadas temperaturas de fusão e elevadas temperaturas de ebulição, tá ok? Justamente porque é muito difícil romper essas interações intermoleculares para promover a passagem do estado físico destes compostos. Até por isso, as substâncias formadas por ligações iônicas são sólidas a temperatura ambiente. Tá? Temos também a ligação metálica. Vemos que a força de uma ligação iônica se dá devido às interações eletrostáticas presentes entre íons de cargas opostas. Nessa ligação metálica, a gente tem apenas íons compostos pelas mesmas propriedades. Temos, por exemplo, se essa ligação metálica for átomos de cobre, todos os átomos de cobre vão ser eletropositivos. Mas vejam bem, se ele é eletropositivo, ele tem facilidade de perder elétrons. E quando ele perde esses elétrons, tá? Esses elétrons ficam vagando em volta desses átomos, né? Esses elétrons ficam circulando de forma desorganizada ao redor desses átomos. Então, esses elétrons ficam o que a gente fala elétron livre, né? Vejam que eles estão circundando, eles estão circulando em volta desses átomos que são eletropositivos. E justamente devido às interações eletrostáticas presentes entre esses elétrons livres e os núcleos dos átomos, que são extremamente eletropositivos, a gente tem ligações que também apresentam elevadas temperaturas de ebulição e elevadas temperaturas de fusão. Um detalhe importante, esses elétrons estão circulando de forma desorganizada, tá? Desorganizada. Então, por exemplo, se eu aumentar a temperatura de uma placa de cobre, por exemplo, eu vou aumentar a energia cinética presente nesses elétrons. Então, eles já estavam desorganizados, vão ficar ainda mais desorganizados. E é por isso que quando eu aumento a temperatura de uma substância formada por uma ligação metálica, a condutividade elétrica diminui, porque a condutividade elétrica ela depende de um fluxo contínuo e direcionado de elétrons. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a desorganização, o grau de desorganização desses elétrons e vai atrapalhar o meu fluxo de elétron, que na verdade ele deveria ser organizado e direcionado. Então, a condutividade elétrica é diminuída, tá? Todos os metais são sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, tá? O mercúrio ele é líquido a temperatura ambiente, mas os demais metais e ligas metálicas são sólidos a temperatura ambiente, ok?
Nós temos também, pessoal, as ligações covalentes, tá? Lembra, por exemplo, quando a sua mãe falava: Mateus, vai na padaria comprar pão. Eu falava: mãe, eu só vou se você me dá o troco, né? É a mesma ideia da ligação covalente. Eu só faço uma coisa para você se você fizer outra coisa em troca para mim. O que é esse fazer e o que é esse dar o troco, tá? São os elétrons, tá? Eu só dou o meu elétron para você se você também dá o seu elétron para mim. E a gente vai compartilhar esse elétron e vai ser muito feliz. É exatamente isso que acontece. Por exemplo, na molécula do metano, né? O átomo central vai ser o carbono. Se a gente fizer a estrutura, o diagrama de Linus-Pauling desse átomo de carbono, vai ficar o quê? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 2p2, porque o número atômico do carbono é 6, né? Então a gente vai ter 2 elétrons na camada mais interna, 2 elétrons na camada mais interna. E 2 elétrons mais 2, 4 elétrons na camada mais externa, que é a segunda, né? Então temos 1, 2, 3, 4 elétrons na camada mais externa do carbono. O hidrogênio tem apenas 1 de número atômico, então ele vai ter apenas um S1, né? Tem apenas um elétron nessa camada externa, que também, nesse caso, é a camada interna, né? Então, o que vai acontecer? Esse átomo de carbono tem 4 elétrons na camada mais externa, então, para ele ficar estável, ele precisa de 4 elétrons, né? Da onde que vai vir esses 4 elétrons? Vai vir dos 4 hidrogênios que estão aqui em volta do carbono, né? E o hidrogênio precisa de um elétron para ficar com 2 elétrons para ficar com a sua última camada estável. De onde vai vir esse elétron? Vai vir também do carbono. Então, o carbono aqui vai fazer uma ligação covalente, ou seja, compartilhamento de um par eletrônico, tá? Com este hidrogênio, com este hidrogênio, com este hidrogênio, com este hidrogênio. Então, o carbono que antes tinha 4 elétrons, agora ele também vai ter os 4 elétrons do hidrogênio. Então, vai ficar com 8 elétrons na sua camada mais externa. E o hidrogênio, que só tinha um elétron, agora vai receber um elétron do carbono. E agora tem 2 elétrons ficando com a sua camada externa devidamente preenchida, né? Então, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou satisfeito, todo mundo ficou com a sua camada eletrônica externa devidamente preenchida, né? O que o Lewis falou, pessoal? O Lewis, mesmo antes do desenvolvimento da mecânica quântica e do conceito de orbital, ele propôs que uma ligação covalente é um par de elétrons compartilhados por 2 átomos, né? Vejamos bem, esse átomo está compartilhando um elétron com esse hidrogênio, tá? Então, eles estão compartilhando um par eletrônico. Então, se a gente está compartilhando um par eletrônico entre 2 átomos, a gente tem aqui uma ligação covalente, tá? E os elétrons de valência são aqueles que determinam as propriedades de um elemento, tá? Então, os elétrons de valência, eles vão determinar várias propriedades de um elemento químico, né? A gente já estudou isso lá na parte de tabela periódica. E lembrando, pessoal, que as estruturas de Lewis que o próprio Gilbert Lewis desenvolveu não retrata a fórmula molécula, apenas indica quais átomos estão fazendo ligação e quais elétrons estão participando dessa ligação e quais elétrons não estão participando dessa ligação, que a gente chama de pares de elétrons isolados. Pessoal, aqui nós temos a estrutura de Lewis para alguns elementos químicos, tá? Esses elementos químicos você já tem certa familiaridade com eles. Por exemplo, o carbono, né? Quantos elétrons na camada mais externa tem? Tem 4 elétrons, né? Por quê? Porque se a gente fizer o diagrama de Linus-Pauling, né, a gente vai achar 1s2, 2s2, 2p2, né? A camada mais externa é qual? É a camada 2. Então, a gente tem 2 elétrons mais 2 elétrons somando 4 elétrons, né? Eles estão aqui dispostos ao redor do elemento químico, tá? Nitrogênio tem 5, oxigênio tem 6, flúor tem 7, o neônio tem 8, tá? Então, pessoal, como que vai se dar o compartilhamento desses pares eletrônicos, formando ligações covalentes, tá? O iodo pertence à família 7A,
né? E o cloro também pertence à família 7A. Então eles têm 7 elétrons na sua camada mais externa, né? Ambos os elementos químicos precisam de um elétron para ficarem com 8 elétrons e ficar com a última camada devidamente preenchida, né? Como que eles vão fazer isso? Eles vão compartilhar, né, um elétron um com o outro, né? Então a gente aqui teria um elétron aqui e um elétron aqui. E eles começam a compartilhar esse par eletrônico, tá? Então a gente tem aqui 2, 4, 6, 7, 8. O iodo vai ficar com 8 elétrons e o cloro vai ficar com 2, 4, 6, 7, 8. Também vai ficar com 8 elétrons na sua camada mais externa. E ambos vão ficar com 3 pares de elétrons isolados que não participam da ligação, tá? E apenas um par de elétron compartilhado que forma a ligação covalente. A gente tem aqui uma tabela periódica adaptada com alguns elementos químicos pertencentes às famílias 1A, 2A, 3A, 4A até a 8A, tá? Na família 1A a gente tem apenas um elétron na camada de valência, tá? Chamando atenção para vocês os elementos químicos que vocês precisam guardar, tá? Até para ganhar tempo, para vocês já ter isso aí em mente. Até o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, o lítio, o sódio, o potássio também tem um, tá? O magnésio e o cálcio tem 2 elétrons na camada mais externa, na sua camada de valência. O alumínio tem 3, o carbono tem 4, o nitrogênio tem 5, o oxigênio tem 6, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo tem 7, tá? E esses aqui são os gases nobres que têm 8 elétrons na sua camada de valência. Isso quer dizer que os gases nobres não são reativos? Mais ou menos. Por eles terem já 8 elétrons na sua camada mais externa, eles são muito pouco reativos, tá? Mas em alguns casos eles vão conseguir reagir sim, tá? Em alguns casos muito específicos. Até mesmo porque a regra do octeto ela não é perfeita, tá? Ela não funciona para todas as substâncias químicas. Aqui, como eu coloquei aqui embaixo, ó, existem muitas exceções, tá? Mas a maioria dos átomos eles ficam estáveis quando atingem 8 elétrons na camada mais externa. Para isso eles podem perder ou ganhar ou compartilhar elétrons, tá? Mas é importante que eles atinjam esses 8 elétrons. Mas existem muitas exceções. Tem átomos que ficam estáveis com 4 elétrons, tem átomos que ficam estáveis com 3 elétrons, tem átomos que ficam estáveis com 14 elétrons. Agora, pessoal, algumas regras para a elaboração de estruturas de Lewis. A primeira parte é escolher o átomo central, tá? O átomo central vai ser aquele que tiver menor afinidade eletrônica. Ou seja, menor eletronegatividade, tá? Frequentemente vamos ter o átomo central composto por carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Os halogênios normalmente são átomos terminais, ou seja, eles vão ser ligantes, tá? Eles vão estar ligados aos átomos centrais. Só que nos oxiácidos, os halogênios vão ser o que? Eles vão ser os átomos centrais, tá? O hidrogênio é sempre um átomo terminal, não tem outra possibilidade. Vamos escolher, por exemplo, o formaldeído, que é o CH2O, né? O átomo que tem menor eletronegatividade vai ser o carbono, né? Então ele vai ser o átomo central. Então, pessoal, o carbono tem quantos elétrons na sua camada mais externa? Se a gente fizer o diagrama de Linus Pauling, né? A gente vai observar que o carbono tem 4 elétrons na sua camada mais externa, né? E esses 4 elétrons que vão participar efetivamente da ligação química, né? O hidrogênio tem apenas um elétron, né? Mas como a gente tem 2 hidrogênios, a gente vai ter o quê? 2 elétrons oriundos do hidrogênio, né? O oxigênio tem 6 elétrons na sua camada mais externa. Então, se a gente somar, na hora que a gente fizer a estrutura química deste composto, a gente vai ter que ter 12 elétrons, né? 4 do carbono, 2 veio do hidrogênio e 6 veio do oxigênio. Então, a gente vai ter um total de 12 elétrons, tá? Pessoal, o próximo passo, após escolher o carbono como elemento principal, como elemento central, né? E dispor os demais
elementos químicos ao seu redor é fazer uma ligação química simples entre o carbono e hidrogênio, o carbono e oxigênio e o outro carbono e hidrogênio, tá? Toda ligação covalente está associada a um par eletrônico, ou seja, a gente tem 2 elétrons sendo compartilhados. Então, se eu tenho 3 ligações químicas, quer dizer que eu tenho 6 pares, tenho 6 elétrons, tá? Não é pares de elétrons, é 6 elétrons, tá? Então, vejam só, lembrem que eu tinha 12 elétrons para participar dessa ligação química, desse composto químico, lembra? Eu já gastei 6 elétrons. Então, o próximo passo é distribuir os pares de elétrons restantes, ou seja, aqueles que ainda ficaram restantes, tá? Os pares de elétrons restantes são distribuídos nos átomos periféricos, exceto o hidrogênio, de tal forma que o número total seja de 8 elétrons, tá? 4 pares totais, né? Então, a gente tinha 12 elétrons, tá? Nós gastamos 6 elétrons, ficaram 6 elétrons. Então, vamos colocar aqui no oxigênio os 6 elétrons restantes. Por que o hidrogênio não posso completar? Porque ele já está completo, né? Ele tinha um elétron, compartilhou um elétron com o carbono, e o carbono compartilhou um elétron com ele. Então, ele tem 2 elétrons na sua camada mais externa e já está devidamente estável, né? Então, vejam bem, o oxigênio recebeu 6 elétrons que estavam restantes, né? Então, ele ainda está compartilhando um par eletrônico aqui. Então, ele está com 8 elétrons e obedeceu a regra do octeto, ou seja, ele está com 8 elétrons, né? Um total de 4 pares totais, né? Lembrando que se o átomo central for partir do terceiro período, ele pode acomodar mais do que 8 elétrons, tá? Então, é uma exceção aí, uma regra. Todo átomo que a partir do terceiro período ele pode acomodar mais que 8 elétrons. Não é o caso do carbono, tá? O carbono está no segundo período. Agora, pessoal, que a gente já colocou disposto todos os elétrons, tá? Nos ligantes, a gente vai observar se o átomo central está com o octeto completo, tá? Se não tiver com o octeto completo, a gente vai fazer ligação dupla ou ligação tripla, tá? Ó, o carbono está com o octeto completo. Ó, ele tem 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Ele está com 6 elétrons. Ou seja, ele não está com o octeto completo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma ligação dupla, né? Como que a gente vai fazer essa ligação dupla? Esse par eletrônico que está disposto aqui no oxigênio vai fazer essa ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, tá? Agora, o oxigênio também está com o octeto completo, tá? 2, 4, 6, 8, né? E o carbono também está com o octeto completo, ó. Ele tem 2, 4, 6, com essa dupla nova que foi formada, 8 elétrons, tá? Então, esses são os passos, ó. Primeiro, determinar qual vai ser o átomo central. O segundo passo é determinar o número total de elétrons que vai fazer parte do composto químico, né? Depois é fazer ligações simples. Depois distribuir os pares eletrônicos, os pares de elétrons restantes nos átomos ligantes, tá? Que são os átomos periféricos. E depois verificar se o átomo central obedeceu à regra do octeto, tá? Pessoal, agora um tópico importante sobre estrutura de Lewis e ressonância, tá? Por exemplo, a molécula de ozônio. A molécula de ozônio, se a gente pegar esse átomo central aqui, ó, né, ele está com a regra do octeto completo? Não está. Vejam só, 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, tá? Ou seja, ele vai precisar fazer uma ligação dupla. Vai fazer uma ligação dupla com esse átomo do direito ou com o átomo da esquerda? E aí, como que vai ficar, tá? A princípio, vamos fazer com o átomo da direita, tá? Formou a ligação dupla aqui, agora ele está com a regra do octeto completa.
tá? Mas ele também pode fazer essa ligação dupla com o átomo da esquerda, né? Então, qual que é a estrutura correta do ozônio, tá? É com a dupla para a direita ou com a dupla para a esquerda? E aí, como vai ficar? Ou seja, pessoal, a estrutura de Lewis não corresponde corretamente à estrutura do O3, porque a estrutura do O3 nem é essa e nem é essa, tá? Vai ser qual então? Vai ser esta estrutura aqui, ó. Esta estrutura, tá? Uma estrutura ressonante. É uma maneira de representar ligações químicas de uma molécula íon quando uma única estrutura de Lewis falha em descrever de forma precisa a estrutura eletrônica real. Pessoal, existe diferença entre esse oxigênio e esse oxigênio? E esse oxigênio? Não existe, né? Então tem como você falar, por exemplo, que a ligação dupla vai ficar na direita ou na esquerda, uma vez que esses átomos são os mesmos, né? Eles são simétricos. Então, como que a gente vai fazer? Essa estrutura ressonante representa o deslocamento, tá, dos elétrons em uma estrutura química. Então, esses elétrons estarão deslocalizados. Ora essa ligação dupla vai estar aqui, ora essa ligação dupla vai estar aqui. Tá? Esses elétrons vão ficar o quê? Vão ficar circulando aqui, ó, tá? De modo a estabilizar essa estrutura química. Tá? Vejam bem, o comprimento de uma ligação simples entre oxigênio e oxigênio é 147 picômetros. Tá? A distância, né, o tamanho da ligação de uma ligação dupla é 121 picômetros, mas no híbrido de ressonância, na estrutura de ressonância, vai ser uma distância intermediária entre 147 e 121 picômetros, provando que essas ligações não são simples nem duplas, são ligações intermediárias. E como a gente representa essas ligações intermediárias? Uma ligação simples, tá? Normal. E a gente vai fazer um tracejado aqui, tá? Dizendo que o quê? Que hora esse elétron vai estar aqui, hora esse elétron vai estar ali, tá? Ele vai ficar circulando, tá? De um átomo para o outro, tá? E formando essa estrutura que a gente fala, estrutura de ressonância, tá ok? Mas é isso, pessoal. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de geometria molecular, tá bom? Abraço. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Semana que vem nós estamos de volta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ô Drauzio Varela, ajuda aí, velho. Eu sei que o bichão descobre a cura pra nós aí que nós estamos precisando. Tá doido, não aguento ficar em casa mais não. Só tem véi na rua. Os véi vão dominar o mundo. Mas aí, galera, depois vocês falam se vocês gostaram desse modelo de aula aí. Porque se vocês gostaram, nós vamos fazer mais parecido com esse aí. Agora vamos malhar mais umas 3 vezes aqui. Depois eu faço mais aula pra vocês, mas tem que fazer umas 50 repetições aqui ainda. Galera, beleza.